nessa noite. A cura, digamos assim, a cura de uma mulher encurvada, né, como nós vemos ali naquela ilustração, né, uma mulher que andava quase que corcunda, né? Ela não conseguia andar ereta e era vista pela sociedade como uma mulher adoentada, né? Uma mulher portadora de uma deficiência, enfim, uma pessoa diferente das outras. É muito interessante que Jesus, ele ensinava nas sinagogas, ele era até bem-vindo pelos fariseus, porque todos reconheciam nele alguém que tinha conhecimento da palavra de Deus, né? Digamos que Jesus era bom de Bíblia, né? E nem poderia se esperar outra coisa, né? E como um israelita adulto, com uma formação, um conhecimento da Bíblia, ele era então de vez em quando convidado para ensinar na sinagoga no sábado, quando se fazia então a leitura da lei, né, o livro da lei, o livro dos profetas, e se discutia então algum assunto, se compartilhava alguma mensagem. E era um ambiente, basicamente, um ambiente masculino, porque não havia, digamos assim, previsão ou necessidade das mulheres terem conhecimento da lei. Não se cobrava isso delas e nem a elas se concedia esse acesso ao saber religioso. A elas cabia seguir a orientação dos homens da casa, dos seus pais, do seu esposo, do seu irmão mais velho, etc. Assim era organizada, né, a sociedade judaica, e dificilmente uma mulher tinha assento na sinagoga. Mas o fato é que nesse dia apareceu uma mulher ali na sinagoga. E foi justamente essa mulher que andava encurvada. Então nós observamos uma coisa, que Jesus, entre outras coisas, ele tinha uma leitura muito clara do corpo das pessoas. Ele, como muitos de nós também, ele percebia pela postura da pessoa, pela sua atitude, pela sua maneira, né, de se apresentar, que tipo de desafio ela enfrentava, o seu estado de alma, o seu ânimo, não é? Claro que algumas pessoas se profissionalizam nisso, né? Um profissional de saúde, um psicólogo, enfim, há pessoas que se especializam em fazer essa leitura da atitude das pessoas. Mas Jesus tinha um domínio muito claro dessas situações. E ele percebe que ali estava uma pessoa oprimida, possuída por um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Ela não era uma pessoa com um problema ortopédico. Ela não era uma pessoa que tinha uma patologia, uma doença que afetava a sua coluna, a sua musculatura, de forma a ela ter aquela atitude. Ele via nela uma coisa diferente. E a própria linguagem de como Jesus agiu nessa situação indica isso, né? Ela tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos, né? Uma vida, né?
suficiente para uma pessoa chegar à maioridade. Uma situação crônica, totalmente, né? Uma situação a qual ela já devia estar acostumada. Tudo nela, na sua casa, na sua vida, já estava adaptado àquela condição que apareceu num dia e se prolongou na sua vida. Ela não conseguia ver o mundo de cima, ela só via o mundo assim, de baixo para cima. Ela via as outras pessoas todas acima dela, porque ela andava encurvada. E ao vê-la, Jesus chamou e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Observe que ele não usou o termo, você está curada da sua enfermidade. Curada, em grego, terapeuo, terapia, né? De onde vem a palavra terapia. Ele não usou esse termo terapêutico. Ele usou um termo de libertação. Você está livre da sua enfermidade. Muitas vezes nós adotamos, e isso a psicologia já está acostumada, né, a diagnosticar, nós adotamos muitas vezes atitudes, posturas que guardam os traumas, os sofrimentos, a nossa condição familiar, momentos pelos quais nós passamos, e isso se expressa também na nossa atitude, na nossa postura, não é? Essa mulher, muito provavelmente, ela guardava dentro de si uma série de coisas que a encurvaram, mesmo sem ela ter um agente patológico para forçá-la a isso. Ela não sofreu nenhum acidente, ela não pegou nenhuma virose, ela não tinha nenhuma condição de saúde que a obrigava a andar assim. Jesus viu naquela mulher uma personalidade encurvada, mais do que um corpo encurvado. E por isso ele não fala em cura. Ele poderia curar se fosse uma situação mesmo patológica, como ele curou várias pessoas. Jesus tinha poder para isso. Mas ele fez o diagnóstico. E ele declarou então: mulher, você está livre da sua enfermidade. Coisa maravilhosa. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Ela ficou de pé. Ela abandonou aquela posição que durante tantos e tantos anos ela estava assumindo, e ela ficou ereta. E ela passou a enxergar as pessoas no mesmo nível que ela, e ela passou a enxergar o mundo um pouquinho mais alto do que ela via naquela sua condição. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, virou para a multidão e disse assim: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. E isso é uma situação muito interessante. Enquanto Jesus estava ali falando, eventualmente, da lei, dos profetas, da história do povo de Israel, falando das coisas de Deus, falando da vida espiritual, encantando as pessoas com seu discurso, provavelmente, porque Jesus era muito eloquente, Jesus
falava muito bem, não é? Uma vez os fariseus mandaram prender Jesus, mandaram policiais prender Jesus na hora que ele estava ensinando as pessoas. E eles ficaram lá esperando Jesus parar de falar para prendê-lo, e ficaram e se encantaram com o que Jesus disse e voltaram de mãos abanando. E Jesus e os fariseus disseram assim: mas cadê o cara? Vocês não prenderam ele? Aí eles olharam assim e falaram: não, mas ele fala muito bem. Nunca um homem falou igual a ele. Né? Foram mandados embora, porque não conseguiram prender Jesus, porque se encantaram com as coisas que Jesus dizia. E da mesma forma, os fariseus dessa sinagoga também deviam estar muito satisfeitos com aquilo que Jesus tinha dito para eles. Mas, no momento em que aparece uma pessoa, uma mulher, principalmente, que não era esperado aparecer ali, e Jesus cura, liberta na realidade essa mulher, aí pronto, aí a casa cai, não é? Aí o chefe da sinagoga fica indignado, porque ele queria ouvir Jesus falando, era muito bom, mas na hora que Jesus começa a transformar a vida da pessoa, na hora que a palavra de Jesus se torna ação, na hora que a palavra de Jesus tem consequências, tem desdobramentos na vida de uma pessoa, aí isso incomoda. Isso incomoda. Isso acontece hoje. O discurso cristão é um discurso bonito, é um discurso elogiado, não é? É um discurso socialmente muito bem-vindo. Enquanto a gente estiver falando do amor, do sorriso da flor, está tudo ótimo, a gente agrada. Mas no momento em que nós começamos a transformar vidas, a libertar pessoas, aí a coisa muda de figura. Quando Jesus foi, por exemplo, à cidade dos Gadarenos, encontrou lá um rapaz que andava no meio das sepulturas, vivia lá no cemitério e se feria, não é? Mais ou menos igual nas redes sociais, os abusadores virtuais hoje falam para os adolescentes ficarem se ferindo, se machucando, não é? E Jesus chegou lá, na hora que Jesus cura aquele rapaz e expulsa dele uma legião de demônios que vai se projetar em uma manada de porcos, né? No momento em que eles veem aquele rapaz que vivia nos cemitérios lá, doido, perdido, em perfeito juízo, de banho tomado, de roupa nova, sentado, conversando, normalmente, como qualquer pessoa, eles expulsam Jesus da cidade. Expulsam Jesus da cidade. Não se incomodavam com aquele rapaz ali, andando no meio dos sepulcros. Da mesma forma que eles não se incomodavam com aquela mulher encurvada. Mas quando Jesus vai e liberta aquela mulher, aí pronto. O chefe da sinagoga usa, inclusive, uma argumentação. Ele diz que Jesus ali estava trabalhando, digamos que ele estava exercendo a medicina, né? Estava trabalhando, que não era, então, permitido curar uma pessoa no sábado, porque, tecnicamente, ele estava exercendo a medicina.
E Jesus então rebate essa argumentação cínica, dizendo: pois é, mas vocês, lá no sítio de vocês, vão lá, desprendem o boi, desprendem o jumento, o bode, a ovelha, e levam ele lá no córrego, lá no ribeirão, para beber água, não é? Para vocês não tem problema nenhum fazer isso. Isso não é trabalho para vocês, não é? Então vocês se importam com o jumento, com o boi, com o bode, mas não se importam com essa mulher que sofria desse jeito há 18 anos. Para vocês, digamos assim, um animal é mais importante, merece mais atenção do que essa mulher. Vejam bem, não se trata aqui de comparar a importância da vida de um animal à importância da vida de uma pessoa. A verdadeira discussão não é essa. É porque aqueles animais que eles levavam para beber eram animais de trabalho, não é? Eram animais que viriam a dar lucro, ou que eles iam abater para se alimentar, ou o jumento ia puxar carroça para fazer um trabalho na fazenda, não é? O interesse daqueles fazendeiros sitiantes pela vida dos seus animais não era como pets, não, eram como insumos, ferramentas de trabalho. Muito tranquilo para eles cuidar disso, mas não da vida de uma pessoa encurvada, oprimida. E talvez aquilo que mais tenha incomodado aqueles fariseus é o que Jesus fala aqui no final, quando ele diz o seguinte: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Filha de Abraão. Eu acho que aí realmente pisou no calo daqueles fariseus. Porque filhos de Abraão era o título que eles se atribuíam. Eles diziam que eles eram os filhos de Abraão, os filhos da fé, os filhos da aliança, os filhos da promessa. E Jesus fala de uma mulher portadora, né, de uma condição, e chama aquela mulher de filha de Abraão, ou seja, ele a iguala, coloca no pé de igualdade com aqueles homens que se consideravam a nata da sociedade, a nata da religião, a perfeição da devoção a Deus, não é? É assim que Jesus enxerga aquela mulher. Um outro episódio que Jesus usa o mesmo título é quando ele fala de Zaqueu, aquele homem baixinho que sobe numa árvore para conseguir ver Jesus e que era maldito pela sociedade por ser um fiscal em favor dos romanos, por ser alguém que arrecadava dinheiro para os dominadores, para os colonizadores, para os estrangeiros, não é? Ele chama Zaqueu de filho de Abraão. Ele diz, e depois ele vai na casa dele e diz: hoje entrou salvação nesta casa. Uma pessoa insuportável para os fariseus, filho de Abraão, igual a eles, ou pelo menos igual a eles se achavam, não é? Filhos da fé, filhos da promessa, pessoas dignas. E talvez a gente não veja com tanta frequência pessoas andando encurvadas,
pela rua, mas com certeza a gente encontra, convive e conhece pessoas encurvadas, às vezes até refletindo na sua postura, né? Existe até uma terapia que se chama RPG, né? Reeducação Postural Global, para ver se a pessoa apruma um pouco. Eu já fiz. E muita gente precisa, não é? Por quê? Porque muitas coisas querem nos encurvar. E muitas pessoas caminham por esse mundo encurvadas pelo preconceito religioso, preconceito social, preconceito racial, preconceito de gênero, enfim, todos os tipos de preconceito. Porque querem vê-la rebaixada, querem vê-la curvada sobre si mesmo. E muitas vezes essas coisas são feitas em nome da religião, né? A religião é muito usada às vezes para rebaixar a pessoa. Mas não é essa a mensagem de Jesus Cristo. A mensagem de Jesus Cristo é que nós sejamos veículos de libertação dessas pessoas que estão encurvadas debaixo dos seus problemas, encurvadas debaixo de uma história familiar adversa, trágica às vezes, encurvada por causa da violência doméstica, encurvada por causa da exploração infantil, encurvada por causa de tantas coisas. Nós somos chamados a fazer como Jesus fez, a pregar a palavra, mas não só pregar a palavra, mas a declarar a libertação dessas pessoas. Para isso estamos dentro das nossas sinagogas aqui. Para isso nós estamos nas nossas igrejas. Para trazer essa mensagem. Às vezes não precisa remédio, não precisa tratamento, não precisa injeção, não precisa nada disso. Precisa de uma palavra que declare a libertação dessas pessoas. Às vezes nós mesmos precisamos também dessa palavra, porque nós não somos melhores do que os outros. Nós também, muitas vezes, estamos encurvados. Nós também sentimos esse mesmo peso em cima de nós. Vamos também clamar como essa moça. Ela não foi lá para ser curada. Eu não sei exatamente por que ela foi lá. Mas quando Jesus a viu, ele declarou a sua libertação. Então, que estejamos disponíveis como Jesus para proclamar essa libertação para as pessoas com quem a gente conhece, com quem a gente convive. Às vezes dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa rua. Para isso nós somos chamados também para declarar essa libertação e fazer as pessoas caminharem eretas, livres e vendo o mundo do alto da mesma forma que nós também podemos, porque também somos libertos por Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê essa clareza para a nossa missão.